Olá, boa noite. Hoje é 29 do mês de setembro, final do mês. Dia 1º é sábado, 2 dias do voto, né? Dia da consciência. Você que é trabalhador nesse país tem que entender o candidato que é do lado do trabalhador, o candidato que vai melhorar a vida dos trabalhadores pelo momento que estamos vivendo agora, com fome, e todo mundo nadando de braçada no agronegócio, que não paga imposto nenhum o agronegócio no Brasil, é taxado zero, é o governo que resolve, e agora a gente passa fome nesse país com essa administração federal. Presidente Ronaldo José da Silva, uma realidade, né, presidente, que devemos, eu disse, enfrentar ainda. Existe a pandemia, né? Não tem como negar. Realmente, Oliveira, no período da Covid, que ainda persiste, né? Infelizmente, até hoje você ainda vê casos ainda de Covid, pessoas acometidas do Covid, internadas, outros se veio vieram a falecer. Infelizmente, isso é uma realidade que nós temos ainda que estar enfrentando, né? Mas, Oliveira, eu quero dizer para você que de 2020 para 2021, quando o Covid esteve no seu auge, da sua força, ceifando várias vidas, foi uma dificuldade, principalmente para o trabalhador, sindicatos, para todos os sindicatos, e para o sindicato do rodoviário de Maringá não foi diferente. A dificuldade de estar renovando o acordo coletivo diante da situação, as empresas passando também por situações financeiras complicadas diante da perda de passageiros, o trabalhador perdendo direitos já conquistados porque a empresa não quis renovar. Mas, graças a Deus, Oliveira, depois de 2021, as coisas foram pegando seu eixo e tal. Os sindicatos foi conquistando, buscando de volta as perdas conquistadas pelos trabalhadores, e nós temos fechado negociações coletivas e acordos coletivos, zerando a inflação de cada período. Isso é muito importante, buscamos conquistas perdidas, principalmente no tocante PPR, Vale Alimentação. Fechamos acordos coletivos com zeramento da inflação. Foi o que foi no momento e que foi importante para estar atendendo às necessidades dos trabalhadores, Oliveira. Um abraço ao presidente Ronaldo, obrigado pela audiência. Presidente da comunidade Apoio à Vida, né, um mini hospital que tem em Maringá, com 50 profissionais. Rivail Assunção da Silveira, um abraço para o senhor. Fala do orçamento para a construção da nova comunidade, presidente. O trabalhador está ansioso. Pois nós estamos ali em fase final de fazer orçamento, tá? Temos 3 construtores e a gente está aguardando qual o melhor e o mais prático também, porque não é só preço, é a questão de saber o que vai ser feito ali, que se enquadre dentro da questão da saúde. Então, nós estamos aguardando essas propostas das empresas e aguardando também a liberação final, que você sabe, foi comprado num leilão aquilo ali. Então, é uma burocracia muito grande, que a gente tem que eliminar toda a burocracia para a gente dizer, olha, agora vamos fazer, agora é nosso, vamos fazer o que tem de ser feito aqui dentro. Mas já está tudo programado, eles vão fazer um projeto, vamos ver se a prefeitura aprova o projeto, tem que aprovar, é claro, para a gente fazer uma reforma já dentro das características talvez da Secretaria de Saúde também. Então está nesse projeto aí, eu creio que até final do ano, pelo menos nós vamos iniciar ali essa reforma, que são, primeiro tem que reformar o piso, reformar em cima o forro, que está bem quebrado, para depois começar as divisórias, né? Já temos algumas divisórias lá, mas tem que fazer mais para os consultórios médicos. E programar certinho o que nós vamos instalar ali. Nós queremos ampliar o atendimento da comunidade, com um setor também, um departamento de assistência aos acidentes de trabalho lá, né? E ligado ao trabalho. E que a gente é um setor também onde o trabalhador possa ter
local para ficar, às vezes, em observação, que ali, de vez em quando, a pessoa toma um remédio ou sofre um processo de uma cirurgia no dente e tem que ficar algumas horas em recuperação, e lá nós não temos local para isso. Então, ali vamos ter que ter um local também para isso. Então, é um projeto que a gente tem, já que vem lá do tempo do companheiro Epifânio, que a gente está levando para frente junto com o Raul, ali, que nos ajuda ali, fica o dia todo ali atendendo, né? E a gente está conversando direto no sentido de a gente, iniciando o ano, a gente está funcionando ali. Palavra do presidente Ivailson da Silveira, obrigado pela audiência. Roberto Pino de Jesus, vamos falar depois do intervalo, Roberto? Depois do intervalo. PS Bombas, com sede própria para acomodar seu carro com conforto e segurança. Dispomos de equipamentos sofisticados e uma linha de máquinas e ferramentas para realizar o serviço de injeção eletrônica em motores importados e nacionais. Tudo isso permite garantir precisão, eficácia, segurança e economia aos nossos clientes. PS Bombas, Avenida Dr. Alexandre Rasgulaef, 4479, fones 3246-5566 ou 9945-8882. PS Bombas, a líder em Maringá. A vitamina A é fundamental para a saúde dos nossos olhos. Ela é importante para a boa acuidade visual quando o ambiente fica mais escuro. A carência dessa vitamina pode levar à cegueira noturna. Ela pode ser encontrada no bife de fígado, leite, requeijão, legumes coloridos, como abóbora, cenoura, tomate, vegetais verdes escuros, como brócolis, espinafre e couve, e também em frutas amarelas, como mamão, manga e caqui. Dicas de saúde. Brócolis. Ao ingerir brócolis, procure sempre adicionar algum tipo de gordura, como por exemplo azeite virgem de oliva. Brócolis são uma fonte rica de beta-caroteno, um dos mais importantes antioxidantes. Mas o beta-caroteno é lipossolúvel, o que quer dizer que necessita da molécula de gordura para que possa atravessar a parede intestinal e ser absorvido por nosso organismo. Nos preocupamos com você e sua saúde. Você ouviu Saúde Urgente. PS Bombas, com sede própria para acomodar seu carro com conforto e segurança. Dispomos de equipamentos sofisticados e uma linha de máquinas e ferramentas para realizar o serviço de injeção eletrônica em motores importados e nacionais. Tudo isso permite garantir precisão, eficácia, segurança e economia aos nossos clientes. PS Bombas, Avenida Dr. Alexandre Rasgulaef, 4479, fones 3246-5566 ou 9945-8882. PS Bombas, a líder em Maringá. Vida saudável. Alimente essa ideia. A informação nutricional do rótulo dos alimentos orienta sobre a composição do produto e a proporção de seus nutrientes. No rótulo, é obrigatória a declaração do valor energético e de nutrientes como carboidratos, proteínas, gorduras totais, saturadas e trans, fibras alimentares e sódio. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Depois do intervalo comercial, eu vou trazer o Roberto Pino Jesus, presidente do Sindicato da Indústria da Alimentação de Maringá, o CIAM. Fala, Roberto, da reforma trabalhista e os governos Temer e Bolsonaro e as perdas na reforma que foram nítidas para o trabalhador brasileiro. Pois é, Oliveira Júnior, quando a gente avalia todo a trajetória, né, desde que tivemos aí a reforma trabalhista, que tanto prejuízo tem causado à classe trabalhadora, a gente teve uma sucessão de governos, né, desde o governo Temer, né, e também agora o governo Bolsonaro, que, graças a Deus, parece que está nos últimos dias do governo dele, né? Então, quando a gente avalia, Oliveira, para a classe trabalhadora, houve um prejuízo irreparável, sabe? Nós iremos ter, assim, nós retrocedemos em muito a nossa legislação, nós precarizamos as relações do trabalho de uma forma que levaremos muitos anos para poder recuperar o que foi perdido para os trabalhadores, né? Hoje a gente vê um desemprego exagerado, né? E o governo distribuindo
distribuindo esmolas, né, para o povo brasileiro, uma coisa vergonhosa. E o nosso povo é maravilhoso, é um povo trabalhador, o povo mais trabalhador do mundo, né? E nós não precisamos de esmola, o que o nosso povo precisa é de trabalho, né? E uma organização. Você veja como é que se precarizaram, né? A gente tem todas as instituições que reforçam a democracia. E hoje, Oliveira, a nossa grande preocupação é a manutenção dessa democracia. Nós observamos que até mesmo a Suprema Corte, ela, de certo modo, e o nosso Congresso Nacional, foi enfraquecendo as instituições de trabalhadores, né? E com esse governo que aí está, houve uma desvalorização da instituição democrática de entidade sindical. Então, passou despercebido pela Suprema Corte ou pelo Congresso Nacional que apoiou essas mudanças, mas esqueceram-se eles que, enfraquecendo as entidades sindicais, que em todo local do mundo é onde mostra a democracia, né? A força das instituições, onde os trabalhadores têm voz através das entidades sindicais. E isso se passou batido, acharam que, enfraquecendo as entidades sindicais de classe, iriam realmente se sobrepor aos trabalhadores. Veja o resultado de hoje, Oliveira. Os prejuízos que a classe trabalhadora teve com relação a nível salarial, as perdas que tivemos, né? E a desvalorização da legislação. Hoje, as entidades sindicais, ela tem 2 artigos da CLT, o 611A, o que pode as entidades de classe que fazer, e o 611B, que não pode. Então, o que não pode é uma lista enorme de coisas que o sindicato não pode. Então, aquela conquista que tivemos outrora da liberdade sindical, ela virou uma falácia que trouxe prejuízo não só às entidades, aos trabalhadores, mas também à democracia. Por quê? Quem é que sempre enfrentou as coisas erradas, não só no Brasil, como no mundo inteiro? As entidades de classe sempre houve um grito, né, pela democracia. E isso, infelizmente, foi enfraquecido. E acabou resultando nessa situação que hoje temos, né, de maneira vergonhosa, o povo recebendo esmola de um governo de extrema-direita, né? Vamos falar assim, quase que um fascismo sendo instalado em nosso país. Então, hoje, a nossa luta é pela democracia. Como teremos a eleição no próximo domingo, Oliveira, é de suma importância que a classe trabalhadora pense e repense, né, o quanto prejuízo estamos tendo e que a única forma da gente alterar isso é mudando realmente com esse governo, que não tem trazido nenhuma mudança de forma positiva para os trabalhadores, mas tem enfraquecendo o nosso sistema democrático de uma forma perigosíssima, né? Então, esse enfraquecimento das entidades de classe, ela tem enfraquecido também a democracia. E hoje o nosso Congresso já sabe, ou a nossa Suprema Corte sabe, que permitiram toda essa violência que ocorreu com as entidades de classe e parece que assistiram de camarote, achando que iria parar por ali. Só que o fascismo, ele é pragmático, né? Ele é incansável. E o objetivo dele era exatamente não conversar, como a gente tem dentro do nosso Estado, um governador que não conversa com as entidades de classe, né? Então, infelizmente, no Paraná, Oliveira, nós não temos candidatos, né, à altura para se sobrepor a este que está aí. Que uma coisa lamentável, porque, infelizmente, as lideranças, né, elas são difíceis de ser organizadas com o tempo. E com vamos falar assim, essa destruição do movimento sindical, lideranças que estavam se despontando acabaram sendo enfraquecidas. E quando você vê uma eleição, faltando lideranças para comandar o sistema político, dar alternativa para as pessoas votarem de uma forma um pouco melhor do que aí está. Então, hoje não temos outra alternativa, né? Então não adianta o povo falar o que é direita, o que é esquerda, né? Porque tem muita gente que acha que direita é algo bom
né? Ou que a esquerda ela é algo ruim, e não tem nada disso. Nós precisamos ver o que está acontecendo com o povo brasileiro, um povo trabalhador, ordeiro, cumpridor das leis, né? E nós estamos assim, de quase uma forma escravagista, né? Trabalhando quase de graça, com um reajuste abaixo da inflação para os trabalhadores que, apesar de estarem trabalhando, estão passando necessidade de alimentos dentro da sua própria casa. Onde já se viu, Oliveira, num país como o nosso, nós ficamos dependendo de indústria química estrangeiras, né? Não temos remédio suficiente para o povo brasileiro, que a gente vê nas farmácias faltando remédio para as crianças. Ora, que país é esse, né? Um país tão rico, onde pessoas passam fome e ainda não se tem remédio, não se tem emprego, e o governo prefere dar esmola para um povo trabalhador como o nosso, que nunca precisamos de esmola. Então, o povo precisa realmente saber a pensar e no domingo votar com certeza, né? Então não se trata de direita ou esquerda, mas se trata de geração de emprego e renda para os trabalhadores. Um país como o nosso não pode ficar dependente de pessoas com uma mente perversa como essa. É um presidente que ria das pessoas que morreram de Covid, a quantidade de pessoas que morreram. Isso não é um governo sério. O povo brasileiro merece um governo mais sério, alguém que seja democrático, que respeite as instituições. Por quê? A única voz que os trabalhadores têm são as entidades de classe, as entidades sindicais. Ora, se um governo não fala com o sindicato, se recusa a conversar com ele, significa que ele não aceita as instituições democráticas, que ele próprio se beneficia dela para a conquista do poder. Então, conquistar o poder pelo voto, mas ainda assim não aceitar a democracia, é algo muito crítico. Então, hoje, Oliveira, nós lutamos nessa eleição para que a democracia volte. E não temos muitos candidatos com essa pretensão, mas acho que o povo está vendo com clareza quem é democrático e quem não é. Porque nós tivemos um governo que chamam de esquerda, né, que teve um golpe, né, foi golpeado, foi tirado do poder de uma forma esdrúxula, mas que aceitou as decisões do Congresso. Entende? Se fosse um governo de esquerda, como acham que a esquerda é cruel, perversa, jamais a esquerda teria aceitado esse golpe, né? Porque nós tivemos uma presidente que foi eleita pelo voto dos brasileiros, né? E foi tirado esse poder dela, que foi dado pelo povo, né? Por causa de um Congresso suspeito, né? E então, tirar o poder do povo do voto e tirar uma governante que o povo tinha escolhido. Porque, com certeza, se tivéssemos a presidente eleita pelo povo, nós, Oliveira, não estaríamos nessa situação de hoje. Porque, com certeza, sempre respeitou a democracia, e essa falácia de comunismo, quem é comunista não aceita a eleição, né? Sendo que os que dizem que é de esquerda, nós temos um regime democrático, né? O Lula foi um líder sindical que serviu de exemplo para o brasileiro, né? Então ele aceita a democracia, ele aceita conversar, ele negocia, ele conversa com todo mundo, seja de esquerda, direita ou de centro, né? Seja de religião A, B ou C. Então ele respeita as religiões, ele respeita as instituições como um todo. Então este é um governo democrático, né? Então é isso que nós precisamos lembrar nesse próximo domingo, para que nós possamos retornar o nosso país à democracia e trabalhar para fortalecer essa democracia. Só assim os trabalhadores terão emprego e salários melhores. Não existe outra fórmula, né? Então nós precisamos trabalhar muito nesse sentido. E domingo é o dia de reflexão de toda a classe trabalhadora. Então, quando você me pergunta se houve prejuízo para os trabalhadores, esses dois governos que nós tivemos, um golpista como Michel Temer, né, que para mim e para aqueles trabalhadores foi um golpe que foi feito, porque quando o povo elege um presidente, ele tem que terminar o mandato. Não é meia dúzia de gato pingado lá no Congresso que vai destituir a pessoa desse governo, né? Se o povo elegeu, o povo tem que ser respeitado.
E, infelizmente, no caso da Dilma, não foi respeitado o voto do povo e simplesmente colocaram um vice-presidente tendencioso, né, que acabou se vingando dos sindicatos, criando uma reforma trabalhista que tanto prejuízo tem causado à classe trabalhadora. Então, nós esperamos que o Lula retorne como democrata, ouça todas as vozes, né, e que restitua ao nosso povo a democracia que nós está sob risco, e um risco bastante iminente, e que, doravante, a nossa Suprema Corte também entenda que não pode deixar os fascismos entrar e prejudicar um sindicato que luta pela melhoria do povo brasileiro, né? Então, não se pode deixar isso acontecer, porque o fascismo se aproveita dessas oportunidades, né? Que enquanto todos achavam que só os sindicatos iriam ter problema, e cruzaram os braços. Olha o que deu. Hoje a nossa democracia sendo ameaçada como um todo. E nosso país é um país democrático e jamais terá outra forma de governo. A democracia para nós aqui, ela é vital. Porque o povo gosta da liberdade, mas não é essa liberdade que dizem que nós devíamos ter. É a liberdade de escolha no mercado do trabalho para os trabalhadores, é nós termos a opção, é que o mundo do trabalho possa respeitar os dias santificados, os dias santos, feriado, e não fazer como estão fazendo, obrigando os trabalhadores a trabalharem de segunda a segunda, independentemente de ser feriado ou não ser feriado. Então, eu acho que nós precisamos restituir e respeitar esses dias que nós temos de descanso, para que possamos ter um país um pouco melhor, né? E a geração de emprego e renda que seja retornada ao nosso país, para que nós possamos ser um pouco mais felizes. Palavra do Roberto Pino de Jesus, um abraço, obrigado, Roberto. Parabéns aí pela condição do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação, trabalho exemplar. Obrigado mesmo, sempre estar conosco aqui nos nossos canais, das mídias sociais. Presidente Cícero Carlos Silva, prazer em tê-lo, boa noite, que bom estar com você presente. Fala com você, eu gostaria de falar um pouco do processo eleitoral que nós teremos no próximo final de semana, presidente Cícero. Boa noite, Oliveira, um prazer especial falar com você aqui mais uma vez nesse canal. E vai um abraço especial para os trabalhadores, para as trabalhadoras da indústria gráfica, da comunicação gráfica, dos serviços gráficos. Olha, realmente a gente está agora na semana que antecede mais um processo eleitoral. Dia 2 de outubro, nós temos que escolher um novo presidente da República, talvez possa ser que dê segundo turno. Temos que renovar também, mais uma vez, o governador do Estado, esse também pode dar segundo turno. E temos que eleger aqui no nosso Estado um senador, né? E eleger também deputados federais e deputados estaduais. Então é um momento importante na vida dos nossos cidadãos e cidadãs, porque, para a nossa Constituição, a gente tem que se reunir para colocar os nossos representantes na Câmara Estadual, na Câmara, no Senado Federal, no Executivo, tanto estadual ou no Executivo Federal. No entanto, a gente, como dirigente sindical, que labuta há muito tempo no movimento sindical e no movimento social, né, a gente se sente na obrigação, a gente, né, nos vemos na obrigação de estar orientando os trabalhadores e as trabalhadoras para que procurem votar em candidatos que tenham compromisso com o social, que tenham compromisso com a classe trabalhadora, né? Então, a gente tem visto aí muitas coisas acontecendo nos últimos anos. Reforma trabalhista que tirou 117, que alterou 117 artigos da CLT, além dos artigos que falaram sobre o processo do trabalho, dificultando o trabalhador buscar os seus direitos. Alegam que a nossa CLT era muito paternalista. Por que ela era paternalista? Porque os empresários, na sua grande maioria, não podemos generalizar, falar que são todos, mas na sua grande maioria, sempre procurou tirar direito dos trabalhadores. E a lei é para isso, né? Então, nós nos últimos anos, nós vemos aqui que tanto o governo federal quanto o Congresso Nacional têm tirado o direito dos trabalhadores e têm diminuído substancialmente as cláusulas sociais, os investimentos na área social, na educação, na saúde. Então, pessoal,
Aqui vai uma orientação de quem a vida toda labutou pelos trabalhadores e sempre convivi com o movimento social de igreja, movimento social de bairro. Procure votar em candidatos que tenham afinidade com o trabalho proletariado, aquele que faz a riqueza do país, que são vocês, que somos nós trabalhadores. Depois do presidente Cícero Carlos Silva, veja só a palavra do senhor Henrique, que é o presidente do Hospital de Amor da cidade de Barretos. Queria agradecer o deputado federal Juarez Costa, do Mato Grosso, que nos ajudou para que o Hospital do Amor fosse para Sinop, numa missão de salvar vidas na prevenção de câncer de mama e colo de útero. O trabalho que estamos implantando em Sinop, a chance de levar a cura de 95% dos cânceres que vão ser diagnosticados precocemente. Por isso vocês possam ter certeza que esse é o único e o melhor remédio para o câncer. Que Deus abençoe a todos. Abraço a rapaziada aí de Sinop, Juarez Costa, sua assessoria, Pedrinho. Realmente, o presidente falou aquilo que tem que ser feito por um parlamentar, como parlamentar que vai ser eleito agora nesse final de semana, Juarez Costa, na cidade de Sinop. Abraço, gente. Até sábado às 7h30 da manhã.